Se basta a gente tomar consciência e fazer afirmações diferentes, isso vai mudar aquela informação que a gente foi colocando por anos e anos lá na nossa infância, lá na nossa criança. O que precisa para que haja essa tomada de consciência e a mudança, essa nova informação entrar? Então, o primeiro passo, eu compreendo que é incluir tudo isso. Eu senti falta de você, mamãe. Eu senti falta de você, papai. E isso hoje me faz ter uma relação com a vida no negativo, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem coragem de ir para a vida, de empreender, de arriscar, né? Parece que sempre algo falta dentro de mim. Muitos falam, existe um vazio dentro de mim. Na verdade, nós na constelação, a gente fala assim, olha, se você entender as leis sistêmicas, você não precisa nunca abrir uma constelação, né? Agora estamos chegando no ponto que eu queria. Todos muito bem-vindos à nossa Conferência da Paz. Hoje a nossa convidada, ela é consteladora familiar. Ela se chama Silmara Silva e ela vai ter o intuito de falar coisas que podem travar o fluxo da vida para que a gente, ao refletir sobre isso, obviamente, destrave o fluxo da vida. Quem sabe a gente aprenda coisas hoje que possam ter significância para a nossa vida, para o resto da nossa vida. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Há 20 anos participo de grupos de constelação familiar. Tenho formação em constelação familiar, apesar de que não atuo, porque sabe, né, tem que sempre continuar se atualizando. A gente vai olhar um pouquinho sobre aquilo que acaba dificultando o nosso fluir na vida, né? Tipo, nossa, não dou conta de seguir. O que acontece ali que trava em alguns setores, ou às vezes a gente consegue identificar ali que existe repetições, né? E a gente fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso dar uma devida atenção. Porque a gente sabe que nosso relacionamento com a nossa ancestralidade diz muito, né, sobre o nosso fluir na vida. E que a gente precisa sempre estar com esses relacionamentos, digamos assim, em equilíbrio, né? Sem julgamentos, sem carregar pesos, sem querer, digamos assim, fazer mais do que aquilo que nos cabe a nós como filhos para com os nossos pais, né? E acho que aí tem muitos bloqueios que podem surgir daí, né? Desde a falta da hierarquia, do sentimento de pertencer. A partir disso pode gerar inúmeras complicações, né? Exatamente, né? A gente fala sobre as ordens da ajuda, né? E as ordens do amor. Então, às vezes a gente se encontra ali querendo salvar alguém, né? Nossa, eu preciso muito resolver por você. E a gente identifica uma relação entre o indivíduo que está na criança e o outro no adulto salvador, né? E por que essa pessoa quer salvar tanto? O que está por trás disso tudo, né? Que às vezes está ali na sombra, não é visto, e a pessoa se coloca nesse lugar. Da mesma forma que aquele que se coloca como aquele que sempre tem que ser ajudado, aquele que não dá conta, né? Que sempre fica tudo muito difícil, e aí a gente consegue identificar algumas coisas que estão lá no passado, nas nossas relações com a nossa família de origem, né? Bom, como é que nós podemos começar então? Tem algum ponto que tu acha que é importante que as pessoas precisam saber sobre este relacionamento com o nosso grupo familiar de casa? Que área assim que as pessoas podem perceber que, peraí, de repente eu não esteja assim dentro de um local onde a energia flua? Que tipo de sinais que a pessoa pode ter na vida dela que pode querer dizer alguma ação a ser consertada dentro desse relacionamento? Então, quando a gente verifica, normalmente está ficando pesado, está tudo muito difícil, parece que não está fluindo minha vida, parece que eu quero um trabalho, eu quero dinheiro, eu quero um relacionamento equilibrado, mas tudo que eu faço, rodo, cai no mesmo lugar, né? Então, alguma coisa tem que ser observado, né? Por exemplo, né, como que eu vejo o relacionamento dos meus pais? Né, como eu me identifico ali, como eu fico do lado de algum, a gente sempre fala assim, eu como isca de alguém, né, que é aquela história assim de, eu acho que ele foi o mal e ela é a coitadinha dessa história, né, ou vice-versa, né, nossa, ela foi muito ruim, essa mãe, né, e eu acabei que ela prejudicou meu pai, e aí fica preso, a gente fala emaranhado nessa história toda, e aí como que
vai para frente, né? Como que segue o fluxo da vida se eu estou lá ainda olhando para a relação dos meus pais, né? Ou pensando no dinheiro. Né? A questão do dinheiro é uma questão que aparece demais no consultório, né? A profissão, que é aquela questão assim de eu trabalho tanto e o dinheiro não fica, né? Por que esse dinheiro não fica? Ah, peraí, eu fiz um pacto de lealdade, né? Eu jurei alguma coisa. Por exemplo, esse pai trabalhava tanto, tanto e ele não ficava em casa. E aí eu sentia falta desse pai. E aí aquela falta fez com que eu tivesse uma relação com o dinheiro negativa, né? Então, como eu não quero me tornar como ele, nem ficar próximo dele, então tudo aquilo que me parece, que cheira, que tem a cor parecida, eu nego, eu me afasto, ou inconscientemente, né? Que na maioria das vezes esse movimento ele é inconsciente, você não sabe o que você está fazendo, você só sofre a consequência, o efeito disso lá no final, né? Esse que é o complicado, né? Porque é um nível inconsciente. Se a gente tivesse consciência que tá fazendo isso, a gente poderia por nós mesmos de repente mudar. Porque eu fico pensando assim, né? Quando a gente lá, quando criança, a gente é criança. E a gente até os 7 anos compartilha a mente da mãe e do pai e a gente absorve tudo aquilo que nos falam, seja do que crenças positivas, negativas, seja, às vezes a gente viu algo que a gente não gostou, a gente compra um dos lados, né? E se alia ou ao pai ou à mãe. E o pior de tudo ainda, às vezes se alia a mãe contra o pai ou vice-versa. Quer defender um, quer proteger um, quer ajudar um, acha que algum fez algo que não devia, acha que. Né, tem aqueles montes de pensamentos que a criança tem. E lá naquele nível de criança, né? Adquire várias crenças, vários pensamentos, como esses que tu nos falou agora. E eu queria saber assim, quando que a gente vai tomar consciência deles para mudar? E se, por exemplo, se basta a gente tomar consciência e fazer afirmações diferentes, isso vai mudar aquela informação que a gente foi colocando por anos e anos lá na nossa infância, lá na nossa criança. O que precisa para que haja essa tomada de consciência e a mudança, essa nova informação entrar? A primeira coisa, Pablo, é a gente ter atenção e dar lugar para tudo, porque não é por acaso que a gente tem aquele comportamento. Então, às vezes chega muito as pessoas falam, nossa, tira isso de mim, arranca isso de mim, porque eu não quero mais. Aí eu falo, gente, isso teve um motivo. A gente fala, teve uma justa razão para ser. Né? Então a gente tem que olhar sempre com muito carinho, com amor, né? Então a gente fala sobre dispositivos, né? Mecanismos de defesa, que eu venho com a psicologia também, né, com esse olhar da psicologia sobre a constelação. Então, a gente desenvolve essa forma de ser por um motivo dentro do nosso sistema familiar. Então, assim, eu gosto de dar sempre exemplos, né? Por exemplo, aquela mãe é muito ausente, né? Ela não conseguia estar presente. Aquela mulher, por exemplo, tinha depressão e ela não conseguia estar presente como aquela mãe ideal que a gente cria na nossa mente, né? E aí pensa assim, nossa, minha mãe não gosta de mim, eu não sou bom o bastante, eu não sou amável. E no decorrer disso, vão se gerando comportamentos para que, por exemplo, eu seja merecedor de amor. Né? E aí a gente leva isso para a vida, esses comportamentos que são aprendidos, eu falo que são comportamentos de sobrevivência dentro da nossa família de origem, a gente leva para todos os setores. E ele vai aparecendo ali, e aí a gente precisa retomar esse lugar. Às vezes acolher essa criança que mora dentro de nós, que está ferida, que não foi escutada, que não deu voz para ela. Então, tem adultos aí que estão com a criancinha ainda encolhidinha lá no canto do quarto, chorando. E a gente precisa olhar com amor para tudo isso. Então, o primeiro passo, eu compreendo que é incluir tudo isso. Né? Dar voz, dar lugar, para que assim essa criança possa falar sobre, né? Eu senti falta de você, mamãe. Eu senti falta de você, papai. E isso hoje me faz ter uma relação com a vida no negativo, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem coragem de ir para a vida, de empreender, de arriscar, né? Eu sempre parece que sempre algo falta dentro de mim. Muitos falam, existe um vazio dentro de mim. É um vazio, às vezes, da nossa essência, né? Que é essa base que vem desse pai e dessa mãe. Então, assim, é meio complexo responder nesse sentido, porque
olhar para isso. O primeiro passo é conseguir escutar, não negar que isso aconteceu, por exemplo. Então, aquela coisa, enfia debaixo do tapete até uma hora que você trupica em cima e cai de cara no chão, né? Que é a hora que a gente repete tudo, né? E aí não tem mais como. A gente fala, nossa, eu não suporto mais isso. E aí a gente faz um movimento de busca e tem que ser um movimento, né? As frases, né? Que você falou, que tem as frases de inclusão e hoje tem uma comercialização disso, e eu tenho as minhas ressalvas a respeito disso, porque, de fato, o constelador, ele entra em contato com o campo do cliente, então eu sinto o cliente, às vezes eu consigo até visualizar certas situações, né, eu sinto no meu corpo os sentidos, né, daquilo. E aí não tem como você simplesmente, agora eu vou te passar uma tarefinha de casa e você vai repetir isso. Então eu acho complicado isso. Então, porque tu disse que a gente idealiza, né? Muitos relacionamentos. Que deveria ser assim, deveria ser essa. Os deverias, né? Mas realmente o real não é ideal, né? O ideal não é o real. E nem o que pode ter sido. E a gente fica naqueles pensamentos mágicos mesmo. Mas daí a pergunta é a seguinte, né? Porque, ok, temos essas inúmeras crianças feridas dentro de nós, né? De diversos momentos, às vezes, passados, que foi ficado ferido. E como. Porque no YouTube tem diversas meditações de cura da criança interior, né? Uma que eu recomendei há pouco tempo até, da Louise Hay, que também tem essas... a que nível será que esse tipo de meditação auxilia, uma vez que não chegamos, às vezes, conscientemente às questões, né? De repente, realmente fazer uma constelação familiar, buscar um constelador, possa ser, de repente, não sei se não digo a única saída, mas às vezes a saída mais eficiente, porque quanto tempo a gente poderia enrolar com essa questão, né? A mente mente, né? Então, assim, a gente sempre quer. Eu sempre questiono os clientes, porque eu vejo muitas pessoas que estão buscando autoconhecimento. Até antes a gente estava conversando, né? Que a Moniz estava falando sobre isso. E aí acontece que às vezes a gente começa a criar um personagem do iluminado, daquele que lê todos os livros de autoconhecimento, escuta todas as lives e não para. Acaba que fica uma coisa que fica pairada sobre a nossa superfície, não acessa o nosso nível da alma, né? Então, se despir é fundamental, reconhecer que ainda dói, por exemplo. Então, as pessoas estão indo no processo terapêutico, já trabalhei isso, essa parte eu não quero olhar. Não quero olhar minha relação com a minha mãe, eu quero ver Mas daí tá relacionamento. comprovado o problema ali, se não quer olhar. Então, assim, como que a gente vai ver o primeiro ser que a gente amou na vida, que nos amamentou, que nos nutriu, é tudo a ver com o amor, com a troca, e eu não quero olhar. Então, como que a gente vai dar conta disso, né? Então, assim, é como se a gente quisesse ainda viver num mundo cartesiano, onde tudo é ascendente e ponto final, enquanto, na verdade, tudo uma espiral. A gente reencontra as nossas partes, as nossas sombras, as nossas luzes, né? E acaba que não tem como. Então a gente vai se despindo aos poucos, de acordo com o nível de consciência que a gente consegue alcançar naquele momento. E isso é um amor consigo mesmo, né? Então acho que o processo é amar e acolher-se, né? Para poder dar conta desse processo que ele é infinito, né? Ele não acaba nunca, né? Bem colocada, né? Claro, existem ferramentas que nos auxiliam, como a constelação, para que a gente faça esse trabalho mais cedo, né? Para que a gente vá trabalhando com essas questões, né? Porque acho que a gente deve procurar, se a gente acha, sente que tem algo, como é que a pessoa sente que tem algo nessa questão? Claro, às vezes pelos reflexos, né, das situações que se encontram na vida. Alguma questão que não anda, alguma situação que gostaria que fosse diferente e que não consegue, né? De repente, são indicadores para que a pessoa possa procurar uma terapia de constelação que, de repente, como a gente viu, né, possa adiantar esse processo de entrar em contato, seja com essa criança ou com as questões que ainda não foram assimiladas, né? O processo da constelação, eu virei consteladora porque eu vivenciei a constelação pelo SUS. Então, eu tive a oportunidade de acessar o Centro de Inclusão de Praias Integrativas, lá em João Pessoa, eu morei uma época lá, e foi fantástico. A constelação, ela deu um movimento para o meu processo terapêutico, porque sendo terapeuta, a gente precisa se cuidar também, né? Olhar para nós, como que a gente vai olhar, ajudar o outro, se a gente não tem coragem de olhar para si, né? E aí eu vejo que a constelação associada, né,
a psicologia, as práticas integrativas de saúde, como um todo, elas vêm para somar positivamente, para aquele indivíduo não ficar preso naquele sofrimento eterno, né? Então, assim, eu acredito que todas as práticas, não apenas a constelação, elas vêm para somar. E a gente precisa muito se abrir para isso, né? E tem também, você falou da criança, né, Pava? Tem o jovem também, gosta de trabalhar muito com as imagens arquetípicas, né? Então, existe também aquela jovem, às vezes, que não pôde manifestar o seu sonho, o que ela desejava, porque aquilo ia contra a moral da família, os costumes, a gente vai bater lá na lealdade, né? Não, isso vai contra. Aí você vê, por exemplo, eu faço trabalho com mulheres, né? Vivências, grupos, online, no presencial, inclusive com a Diana, a gente está aí com projetos online, e você verifica a linhagem feminina, uma lealdade cega, que a gente fala sobre o amor que vê, o amor cego. Então, por amor às mulheres da minha família, eu também não tenho um relacionamento saudável, né? Então, isso não é consciente. Então, acaba que a gente vai arrastando isso de várias formas e a gente consegue ver isso claramente quando a gente faz um genograma, por exemplo, né? A gente abre ali e verifica, seja doença, seja comportamentos. Ah, a pessoa da minha família é tudo muito sem paciência. Aí fala, os fulanos dessa assinatura aqui é tudo um povo esquentado. Mas qual é a consequência de ser esquentado na vida também? Né? Então, aí a gente vai conseguindo identificar também, né? Que quando a gente faz genograma, a gente abre ali e fala, ó, oh, peraí, a minha questão, onde mais ela apareceu? Ah, ela pulou uma geração, naquela geração aconteceu de novo. Será que eu senti essa dor ou eu estou apenas carregando a dor do meu ancestral, por exemplo? Né? Então, tem pessoas que trazem uma tristeza muito profunda, né? Uma falta de alegria, de vontade de viver muito grande, e às vezes está associado a um antepassado, né? Que está aí dentro do sistema, que você verifica, a gente vai checando, a constelação ela não é uma coisa mística, a gente checa o tempo todo as informações que estão ali dentro, seja uma constelação individual, ou seja ela em grupo, ou com âncoras, né, também. Pois é, parece assim que se não fosse essas terapias, seja com uma constelação, parece que a pessoa talvez nem descobrisse na encarnação, porque, por exemplo, às vezes é do ancestral, a pessoa nem conhece o ancestral, mas tem o sofrimento que ele trazia, mas tem a dor que ele trazia, sendo que às vezes a pessoa nem conhece, né? Tá lá no bisavô. E aí a pessoa, ainda mais hoje em dia, né, nessa vida corrida que muitos levam, imagina se vão parar pra pensar, ah, é a dor do meu bisavô. Nunca, nunca. Se não fosse Por isso que eu digo, de repente, se não fosse fazer uma constelação, se não fosse fazer, às vezes, até outros tipos de terapia, não só dizer só da constelação, mas uma constelação ser essa grande ferramenta, eu fico pensando assim, puxa vida, e o que que essa pessoa comum, que não conhece essas possibilidades de ferramenta, poderia fazer, né, para ter essas tomadas de consciência ou até mesmo mudar. Por exemplo, é, outra questão que tu falou muito das fidelidades, que eu acho que é extremamente comum as fidelidades, né? Tem até um caso de fidelidade, por exemplo, assim, ah, minha mãe não teve um bom relacionamento, eu não vou poder ter também. Isso é uma coisa inconsciente que vai ficar afetando a vida dela inteira. Quando que a pessoa se tomaria conta e por ela conseguiria mudar? Existem algumas frases de poder para consertar essas mudanças de crenças que estão afetando a realidade. Eu fico pensando, nossa, ainda bem que existe a constelação, senão o que que as pessoas iam fazer? Não Então, é? essa questão das frases, né, Pava? Existe sim, você pode. Na verdade, nós na constelação, a gente fala assim: olha, se você entender as leis sistêmicas, você não precisa nunca abrir uma constelação, né? Ah, agora estamos chegando no ponto que eu queria. Então, assim, o que acontece é que a gente fala, nossa, por que não ensinou lá na escola, gente, as leis sistêmicas, né? É, Tipo, a questão da ordem, né? Do equilíbrio, do pertencimento. Por que às vezes eu preciso continuar reproduzindo isso? Ah, por que é tão dolorido, tão doído conseguir sair de casa ou fazer um pouco diferente? Né? Quando a gente fala de ordens, é simplesmente você entender que aquela pessoa que veio antes, a vida só chega até você em razão dela. Aí tem pessoas que ficam ali querendo falar sobre as suas verdades lá para o avô, para a avó, por exemplo, convencer ele sobre, não, essa ideia sua é uma ideia
retrógrada. Mas não é, gente. Lá na vida deles, por exemplo, concurso público. Minha mãe ficava assim, Mara, presta em concurso, compra um carro e uma casa, assim você vai ter uma vida tranquila. E aí a Silmara, né, sabe, Silmara é contra as coisas, né? Aí a Silmara falou, gente, isso não é para mim. Mas até eu entender isso, eu queria ser leal à minha mãe, eu queria ser merecedora do amor dela, então eu tinha que fazer o que ela falava, eu tinha que seguir a cartilha dela, né? E aí até a gente conseguir sair dessa criança que tem faltas, né? A gente fala das acusações, ainda acusa essa mãe de alguma coisa, que não recebeu todo o amor necessário, então ela fica ali negociando esse amor. Eu falo negociando amor no mercado negro, né? Porque o que acontece? Lá no trabalho, eu não dou o valor que eu mereço receber, porque eu quero reconhecimento. Mas no fundo, qual que é o plano de fundo? Quem que eu quero que me reconheça, que me veja? Às vezes minha mamãe, meu papai, de quem que eu quero que escutar? Parabéns, como deu certo. É deles, mas eu fico buscando isso nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? E aí acaba que isso gera prejuízo nas relações, né? E gera codependência, você não ganha o que realmente você merece, né? Então, assim, voltando um pouco nas frases, é possível você fazer? É, você faz isso de coração, de verdade, você compreende que não tem como mudar aquela mulher que por coincidência é sua mãe, aquele homem que por coincidência é seu pai, né? Então, assim, é um ser humano que também traz uma bagagem, gente. Ele Como a também gente tem cobra deles, né? Deviam ser as pessoas mais magníficas do universo. Mas são pessoas quaisquer, né? Digamos assim. são só seres humanos. Essa questão de super-heróis, né? Tipo, a mãe, aquela que nunca erra, o pai que nunca erra, aquela fantasia, né, de que eles são perfeitos, começa a cair por terra e a gente acha que pode começar a acusar, e de fato, às vezes tiveram muitas dores, muitas faltas. E aí, como é que a gente faz com isso? A gente tem que olhar para dentro, se acolher. Se essa mãe não pode falar parabéns, minha filha, vamos lá para a mamãe interior. O que a minha mamãe interior pode fazer por mim? Né? O que o meu papai pode fazer? E aí a gente pode cuidar de si da maneira que a gente compreende, porque nós sabemos o que é necessário. Porque se ficar nessa acusação, quantos anos não se perde, né? Se limita frente à vida porque eu estou ali acusando, apontando, né? Dizendo que o problema está tudo lá atrás. Mas eu também tenho essa delicadeza de olhar para esse sujeito que está preso nisso e acolher com muito amor e respeito. Então, sempre quando o cliente entra ali no pro individual ou nos grupos terapêuticos, eu falo, agora a gente vai iniciar uma relação de muito respeito e amor para tudo que vier. Tudo que vier a gente vai incluir e dar um lugar no nosso coração. Porque se está aí é porque precisa ser visto. Então, a gente parte disso sempre, né? Sim, isso é muito legal. E também, continuando só um pouquinho mais naquela parte de que essas coisas todas são muitas vezes inconscientes, né? Isso aí de achar que deveria ter sido. Deverias, né? Deveria ser. Eu já fiz até um vídeo sobre deverias. A palavra deveria a gente tem que abandonar do dicionário. Que a gente fica achando que deveria ter sido diferente, melhor, mais compreendido, mais isso, mais aquilo. E depois, até inconscientemente, a gente acaba culpando, né, por não ter sido desta forma. E aquela energia fica ali, né? Também criando empecilhos de fluir a energia naquela área, porque a gente pensa assim, isso foi, eu sou assim por culpa de que fui tratado assim, ou disso ou daquilo, né? Também são tudo coisas que estão ali inconscientemente atuando, né? E eu fiquei, por favor. E aí a gente entra no modo sacrifício, né? Que conversa um pouco mais com as ordens da ajuda. Ah, agora minha mãe trabalhava muito e o dinheiro só vem depois de muito esforço. Ou Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se eu não madrugar e eu não trabalhar, sei lá, 60 horas por semana, então eu nunca vou conseguir as coisas, porque para o meu pai foi assim. Só que o que acontece é que aquele contexto era outro, as necessidades eram outras. Só que é como se a nossa criança ela ficasse tão presa, ela fica tão cristalizada naquilo que ela não consegue ampliar. Então, o processo terapêutico ele vem para te auxiliar a, eu falo que é olhar da montanha. Então, é como se
a gente estivesse na base da montanha, a gente tem uma perspectiva da vida. Então, o terapeuta te ajuda, a gente sobe ali para o meio, opa, peraí, daqui eu consigo ver coisas diferentes, e mais para cima. Então, de acordo com a nossa experiência, com nossos processos terapêuticos, a gente pode acessar informações que antes não eram possíveis, porque o ponto de partida era limitado, né? Então, a terapia como um todo, a constelação, ela vem para facilitar esse processo de ampliação do nosso olhar a respeito de nós e do sistema que a gente faz parte. A gente não está sozinho no meio do mundo, né? Perfeito. Tu falou certo, porque se as crenças são as mesmas, a realidade vai ser a mesma, né? Se a gente tem a mesma crença de que precisa batalhar para, vamos ter a mesma realidade que precisa batalhar para, né? A informação, ela pode evoluir, ela pode mudar, né? A gente não precisa repetir a informação de uma época que não se tinha o conhecimento que hoje se tem, como tu disse, né? A gente pode evoluir essas informações todas. E para não tomar muito tempo da conferência, né, estou usando todo o espaço. Ontem mesmo na meditação mundial, me fala, mas Pava, para de falar, tu já falou bastante, eu não falei nem por 3 minutinhos. E tu tá falando demais, tu já tá falando por toda a ninguém mais pode falar, é só tu que fala. Eu parei de falar então, deixei a meditação mundial para os demais. E hoje eu tô tomando conta aqui também, né? mas eu fiquei contente em saber que, através do conhecimento dessas ordens do amor, né? Ordens, como é que é mesmo as ordens? Tem ordens da ajuda, tem ordens do amor, tem muitas ordens. Através do conhecimento dessas ordens, a gente pode ir caindo fichas e modificando a consciência e alterando essas informações, mesmo que inconscientes? Sim, porque aí a vida fica mais leve. Então a gente sempre traz para a experiência no corpo. Então esse corpo ele fala com a gente. O nosso maior dispositivo de acessar traumas, emoções, vivenciar é o nosso corpo. Então esse corpo ele vai dando pistas para a gente. Se isso é confortável? Não. Quando eu olho para aquela direção, para aquele representante, eu sinto alguma coisa, não sei aonde. E aí vem o quê? Uma raiva, vontade de desbufetear aquela almofada, por exemplo, né? Ou o representante. Então, vamos dar lugar para essa raiva, porque se a gente fica preso nesse lugar, a gente não pode ver o que vem depois. O que vem depois é a alegria, é a leveza, é a tranquilidade, é o fluir na vida. Porque, gente, eu falo isso porque a minha vida fluiu. Então, a constelação, ela veio assim. Eu não vou falar que é simples, não. Não é simples. Eu acessar a dor, toda aquela dor que estava ali dentro, que eu estava sozinha, me sentindo desamparada, porque, por exemplo, às vezes a gente não quer dar trabalho. Você vê filhos que não querem dar trabalho. A gente olha para aquela mãe, nossa, minha mãe trabalhou tanto, né? Essa é a minha história, tá, gente? Não, eu sempre conto a minha história. Eu sempre falo. Minha mãe sempre trabalhou muito, os 3 períodos. Então eu fui aquela criança que ficou só, eu e os cachorros. Então, assim, eu amo os animais e as plantas. Então eu ficava ali desenhando. Aí eu fui trabalhar com arte expressão, né? Esse lado sensível, eu falo, eu desenvolvi graças a tanto tempo de ficar sozinha. E aí, gente, eu falo que uma chave virou na minha mente, porque eu pude olhar com muito amor para tudo exatamente como foi. Aquela mãe que não estava presente porque ela queria dar o sustento, a base, né? Por inúmeros motivos que não me cabe julgar, né? Então, isso me caminhou, me levou para poder ser a terapeuta que eu sou hoje, por exemplo. Então, eu só sou quem eu sou porque eu passei por aquilo, né? E eu consegui dar um novo lugar, eu consegui ressignificar aquilo que também tinha muita dor, muito vazio, sentimento de falta, né? Eu posso escolher para onde eu olho. Eu posso olhar para a falta ou eu posso olhar para o que vem com isso, todo o aprendizado. E o que isso pode levar para o próximo, né? Então, assim, aí eu posso levar isso como processo terapêutico. Eu acolho outras pessoas. Então, a gente faz positivo, né? Então, eu falo que quando a gente consegue olhar com muito amor e respeito para a nossa história como ela foi, aí sim, a gente pode estar a serviço da vida, que a gente fala com toda a nossa potência ali para poder realmente, né? A gente está aqui para alguma coisa, né? Não, tudo foi como era para ser, né? Nada é por acaso.
E sempre acontece da melhor forma como deveria nesse sentido, para usar, da melhor forma como poderia ter sido, para que a gente desenvolva as qualidades que a gente tem a desenvolver, né? Porque sempre cada um dá o melhor que pode. E mais do que isso, dá o melhor que recebeu, né? Então, todas as pessoas nos trataram, pode apostar, da melhor forma que elas poderiam. Se elas pudessem ser melhor, elas teriam sido. Então não podiam ser melhor. Todo mundo tratou da melhor forma, deu o melhor, fez com o intuito do melhor sempre, né? É o melhor que a pessoa podia fazer. E aquilo que chegou até nós, a gente estuda dentro da espiritualidade, né? Que é campo de atração nosso, né? Que não existem culpados no universo. A gente sempre fala isso, não existem culpados. Tudo é campo de atração. A gente atraiu o exato pai que precisava, porque estava no nosso campo de atração. Vinha não só ressaltar as qualidades que a gente deveria desenvolver, mas também veio com que a gente atraía aquela questão. Por exemplo, a gente é uma pessoa que a vida inteira nos abandonou. A gente atrai um pai que, de repente, a gente vai ter a impressão que nos abandonou. Mas ele está nos mostrando a nós mesmos. E aquilo lá nos dá a oportunidade de ver aquilo em nós. Então é uma bênção, né? Tudo é bênção na nossa vida. E a gente tem que olhar pelo lado do ter realmente, pelo lado de que tudo vem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, exatamente da forma como foi, né? E acho que isso muda toda a visão, né? Ressignifica todas as situações daquelas que a gente passa e que como criança a gente não tem a menor condição de ter esta consciência que hoje a gente tem, né? E que felizmente então a gente deve revisitar todos esses sentimentos que a gente tem para ver a origem e ressignificar, né? A partir de uma perspectiva do crescimento que ele nos proporcionou. A gente fala assim, dar o devido lugar para todas as partes que nos compõem, né? Então, assim, para aquela jovem, às vezes, que não pôde manifestar o que o sonhou, a criança, né? E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, com mulheres, vivências, oficinas, onde a gente acredita que esse feminino tem que ser curado, né? Esse feminino que foi tão negado, né, na sociedade, por tudo aquilo que a gente sabe dentro da história sobre a relação com o feminino, e aí a gente também fala, a gente traz um pouco de nós, né? Então a gente trabalha sempre com aquilo que a gente precisa curar em nós. Então eu tenho desenvolvido um trabalho aí com um grupo de mulheres no presencial e agora online com a Diana, que é a cura quântica do feminino, né? Para a gente poder olhar para essa mulher ver o quanto que ela é forte, como que ela é criadora, quanto que ela é intuitiva, como que ela gera vida, ela gera projetos e ela pode sim seguir em equilíbrio, né? E eu acredito muito que o mundo precisa desse equilíbrio. Então a gente vem com as ferramentas da constelação familiar, para a gente olhar e acolher nossa luz, nossa sombra, todas as facetas que nos compõem e poder ter uma vida mais equilibrada. Então, a gente, hoje, eu tendo no individual, né, trabalho com pacotes terapêuticos e tem os grupos de mulheres no presencial e agora online com a Diana, que é a cura quântica do feminino, onde a Diana vem aí com as ferramentas quânticas, né, vibracionais, e eu com constelação, com a psicologia, com a focalização, que é uma abordagem que a gente acessa as emoções através do corpo. Então, a gente vai aprofundando, perguntando, e esse corpo vai mostrando, né? Vão dando sinais. Trabalha com a arte expressão também nos grupos, que são as imagens, né? Quando a gente olha aquela imagem, vem uma sensação, um sentimento. Então, o nosso inconsciente emerge naquele momento. Que todas as nossas crenças possam constantemente estar modificando para o melhor cada vez mais, né? Porque só o bem é a verdade absoluta do universo. E quanto mais a gente elevar as crenças, mais estamos indo no caminho de Deus, né? Que é mais maravilhoso tudo. Então, com certeza, então eu vou pedir pra Dianuca e pra ti nos dar os teus dados para depois, domingo, quando esse vídeo for ao ar, as pessoas puderem pegar o teu contato para entrar em contato contigo. Né, a Dianuca sempre fazendo essa rede maravilhosa de terapias e de ferramentas e possibilidades. Pedro, a gente precisa levar isso para o mundo. São tantas pessoas que necessitam, que precisam. A gente precisa levar um terapeuta, pelo menos dentro de uma família. Pelo menos que alguém saiba alguma coisa dentro desse núcleo familiar. Que alguém possa estender a mão para o outro. É tanta dor, é tantas pessoas sofrendo por falta de um acolhimento, de um carinho. E eu encontrei a Sil, hoje eu estou emocionada, Sil, contigo. Nossa, que fala, estou me sentindo constelada aqui, né? Eu também.
Tem alguma recomendação de alguma leitura que seja capaz de produzir curas sistêmicas? Eu sei que tem aquele livro Onde Estão as Moedas, né? Que sempre é bastante recomendado. Toques na Alma, volume 1 e 2. São exercícios, é só exercício. Esses 2 cadernos são só exercícios mesmo, para você aplicar ali. Aí tem vários consoladores que trouxeram, que desenvolveram, né? Expande. Então, quando você toma tudo que é seu, não tem mais limite. Né? Então, você pega a mãe, o pai, o vô, a avó, a bisavó, a trisavó, e você inclui tudo isso. E aí você é a melhor versão de você mesmo, né? Como a Diana fala, né? Nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Toques na Alma, volume 1 e 2. Eles são bem nessa pegada de exercícios mesmo. Prazer enorme, conversamos aqui com a Silmara Silva. Muito obrigada, boa noite a todos pela oportunidade. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.